Olá, Alexandre, boa noite, tudo bem? olá, boa noite, tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Prazer, obrigado por aceitar o convite. O prazer é meu. Estava explicando às É um, pessoas que já entraram aqui que nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês da sim. prevenção e do combate ao câncer de mama, essa terrível doença, talvez seja a maior causa de morte por câncer nas mulheres. E então a Alexandre é um grande oncologista conhecido no Rio, em todo o Brasil. Obrigado, Então, imagino. Alexandre, eu queria começar, já que a gente está no Outubro Rosa, que você dissesse um pouquinho, primeiro, assim, para as pessoas que estão começando a entrar aqui, qual é a importância em termos de problema para a sociedade brasileira, os números de câncer no Brasil hoje conhecidos, de Bem, mama, né? sim. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. Em relação aos números do câncer de mama, a gente sabe que no Brasil o câncer de mama é o principal tipo de câncer nas mulheres, né? Quando você pensa em câncer, né, você tem o câncer de pele, não melanoma, que ele é extremamente frequente, mas depois do câncer de pele, o câncer de mama é o principal tipo de câncer nas mulheres. E na estatística do Instituto Nacional de Câncer, para 2020, a gente tem mais de 66 mil casos estimados. Corresponde mais ou menos a quase 30% dos cânceres de mama nas mulheres. Desculpa, dos cânceres nas mulheres. Então, é uma grande causa de mortalidade em mulheres no mundo também, tá? Só para você ter uma ideia, no mundo, por ano, são aproximadamente 2 milhões de casos de câncer, tá? E por isso que a gente sempre, nesse mês de outubro, a gente para chamar atenção em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Falando em diagnóstico, eu queria fazer duas perguntas para vocês, de continuar nesse raciocínio. A, a primeira é para a gente, que idade seria recomendado, quer dizer, uma pessoa começar, a mulher começar a fazer o rastreamento, além do autoexame, eu diria mesmo uma mamografia. E a segunda é que eu li as estatísticas e o câncer, para mim, me espantou, ele é mais comum na região sudeste, que eu achava que as pessoas, por terem mais acesso ao hospital, talvez, do que no interior do Brasil, fosse menor. Isso me surpreendeu, se isso tem um porquê. Então, em que idade e por que o Sudeste tem esse índice maior do que nos outros estados? Perfeito, ótima pergunta. Em relação à idade, né, da gente começar o rastreio do câncer de mama, ele é feito com a mamografia. Né, o que a gente sabe é que a mamografia é o principal método diagnóstico para rastreio de câncer de mama e diagnóstico precoce. É importante a gente entender que a mamografia ela não previne o câncer de mama, né, mas ela traz o diagnóstico precoce e a gente sabe que o diagnóstico precoce é a principal chave para a gente ter a cura aí dessa doença, que é extremamente curável, né? Nos casos iniciais, mais de 90% das pacientes são curadas do câncer de mama, por isso que é tão importante a gente frisar a questão do diagnóstico precoce e orientar as mulheres mesmo a procurar a mamografia e exigir o seu direito mesmo de fazer a mamografia, né? Todo ano. Em relação à idade, a gente tem uma certa divergência, mas de um modo geral, a gente recomenda que as mulheres comecem a partir dos 40 anos a fazer a sua mamografia. Né? O Ministério da Saúde ele já preconiza a partir dos 50, mas o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, geralmente eles recomendam a partir dos 40 anos de idade. Então, entre os 40 e 50 anos de idade, a mulher já tem que conversar com a sua ginecologista, que geralmente é quem pede, quem analisa a mamografia, sobre como seria o seu rastreio para o câncer de mama, tá? Tem algumas Então, subpopulações até... teria 40 desculpa. anos, embora pelo governo 50 anos. Me responde só um assunto que me deixou curioso, foi, se eu não me engano, eu li já tem um ano, que na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente, Sim. eles começaram a suspender a mamografia. E eu, no meu entendimento, isso me pareceu que eram razões econômicas, sem se importar muito com a vida das pessoas. Me corrija se eu estiver errado, ou me explica isso. Uhum. Olha, o que veio acontecendo foi uma discussão nos últimos anos que teve um estudo que questionou, na verdade, o benefício da mamografia, tá? Mas é um estudo também que tem algumas questões metodológicas também. E o que acontece? A mamografia também ela traz um aumento da incidência
ela pode fazer com que a gente tenha uma sensação de aumento da incidência do câncer de mama. Por quê? Porque a gente acaba tendo mais diagnóstico. Quando a gente oferece mais exame, a gente acaba tendo mais diagnóstico também. Então, com isso, a gente pode observar em alguns lugares, em algumas comunidades, ou em alguns centros com mais recursos, né, como, por exemplo, você até citou o Sudeste em relação ao Nordeste, a gente acaba tendo uma incidência talvez maior no Sudeste porque a gente tem mais diagnóstico no Sudeste, né? A gente tem mais mamógrafos no Sul e Sudeste do que no Norte e Nordeste do nosso país, né? Então, basicamente, eu acredito que seja por conta dessa questão especificamente, né? Porque a mamografia... E o que acontece também é o seguinte, a mamografia acaba... como ela é usada para o diagnóstico precoce, a gente acaba fazendo diagnóstico muito do carcinoma intraductal, né? Que é como se fosse um pré-câncer de mama, né? E com isso a gente acaba vendo um aumento da incidência desse tipo de carcinoma e aumento do tratamento também. Então, acho que tem essa questão aí que a gente chama de overdiagnóstico, né? Do superdiagnóstico, digamos assim, né? Que, Porque na a verdade, mamografia também traz para a gente. mas pelo meu entendimento, isso acaba sendo um dado positivo, né? Porque se você faz o diagnóstico precoce, você vai salvar a vida dessa pessoa do que ela chegar no estágio muito avançado, que vai ser mais complicado e, eventualmente, até se a gente for falar digamos, de pagamento via SUS, vai ficar mais caro o tratamento de uma pessoa com câncer avançado do que com diagnóstico precoce. É mais barato uma mamografia do que depois você ter que fazer uma série de exames muito mais complexos, né? Sim, certamente. Não, concordo contigo, certamente. A questão é que houve uma argumentação até de que você fazendo o excesso de mamografias, você poderia estar diagnosticando lesões tão iniciais que talvez você não desenvolvesse o câncer, entendeu? Ou não desenvolvesse o câncer invasor. E com isso você teria um super tratamento em algumas populações, por exemplo, com pacientes muito idosas, Entendi. né? Mas hoje a gente sabe que a mamografia realmente é o principal método para diagnóstico precoce, é um exame extremamente importante e a gente não Agora que deve você abrir falou mão isso, dela de maneira nenhuma. me veio uma questão que eu acho muito interessante, que foi certamente muito conhecida do público, foi o fato de uma famosa atriz americana ter feito uma mastectomia bilateral preventiva por ela ter a mãe com câncer de mama. Então, eu queria um comentário sobre isso, mas, ao mesmo tempo, que você dissesse antes para a gente, o que você consideraria, o que a gente pode dizer como fatores de risco de uma pessoa que não tem história familiar, fatores de risco para desenvolver um câncer de mama, e depois debater um pouquinho essa história sobre uma mastectomia preventiva. Ah, sim, Marcelo. Uh, os fatores de risco para o câncer de mama, a gente tem dois tipos de fatores de risco, basicamente, né? A gente tem aqueles fatores de risco que a gente pode modificar, que são os modificáveis, e tem aqueles fatores de risco que são os não modificáveis. Os não modificáveis, como você falou, é a história familiar, a paciente que tem uma mutação genética que aumenta o risco realmente dela ter câncer de mama ao longo da vida, né? E existem os fatores modificáveis, que são hoje em dia os fatores de risco para câncer de mama modificáveis. Tabagismo, né? A pessoa que fuma, consumo de álcool, obesidade, alguns fatores também em relação à vida reprodutiva da mulher, tipo, a mulher que nunca teve filhos, ela tem um risco um pouco maior de ter câncer de mama. A mulher que amamenta, por exemplo, a amamentação é um fator protetor contra o câncer de mama. Então, em relação até, voltando na questão que você falou da região sudeste, a gente sabe que as populações que economicamente são mais favorecidas, elas têm elas geralmente já têm mais, às vezes, mulheres que já têm um hábito de vida muito parecido hoje em dia com o do homem de antigamente, que é fumar, usar bebida alcoólica, o sedentarismo também, e tudo isso também aumentou provavelmente o risco de câncer de mama para essas mulheres. Em relação à Você questão não da mencionou atriz, que a obesidade também é um fator importante, né? sim, 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 com certeza. E a gente acredita, inclusive, que a atividade física ela pode ajudar a controlando a obesidade, né, e a alimentação saudável, pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama. Inclusive, o que é muito interessante é que hoje em dia a obesidade também para paciente que teve câncer de mama, ela é considerada um fator de risco, inclusive para recidiva. Ou seja, a gente tem mais recidivas, ou seja, menos mulheres curadas daquelas que tiveram câncer de mama e são obesas do que as que não são obesas. Então, hoje em dia, fazer atividade física e ter uma dieta balanceada é tratamento também. Né? Eu Entendi. costumo Não, dizer isso sempre, faz parte do tratamento.
eu faço parte de um grupo de ciclistas, então a gente faz um Aham, esporte alta performance, 100 quilômetros, 150 quilômetros e tal, e na revista americana de medicina e esporte, eles avaliam que as pessoas que fazem esporte de alta performance, triatlon, corrida, essas coisas, têm uma redução de 30% de câncer de colo, câncer de ovário, câncer de sim, mama, em dados provados lá. Então é interessante o que você falou, a mudança do hábito de vida e a prática de exercício físico, isso tudo é muito importante. Fala um pouquinho sobre aquilo que eu te perguntei sobre essa sim, chamada mastectomia profilática. sim. Então, a mastectomia, o que é a mastectomia profilática? Né? A mastectomia profilática é retirada da glândula mamária bilateralmente. E quando a gente chama ela de profilática, ela geralmente é feita para aquelas mulheres que não tiveram câncer, mas que querem reduzir o seu risco de ter câncer de mama ao longo da vida. É um procedimento que é bastante radical, né? Imagina, né? Você retirar as suas mamas, né? Enfim, isso daí pode trazer alterações cosméticas, alterações de sensibilidade das mamas, que nem todas as pessoas conseguem se adaptar facilmente, né? E até, diferentemente do que às vezes muitas pessoas pensam, Marcelo, a mastectomia profilática ou preventiva é uma cirurgia que não é igual a uma cirurgia, por exemplo, estética de prótese de mama bilateral. Por quê? Porque o tecido mamário ele é retirado, tá? E no lugar do tecido mamário, o cirurgião plástico, em conjunto com o mastologista, eles colocam a prótese. Com isso, isso serve para quê? Retirando o tecido mamário, há uma diminuição importante do risco de câncer de mama. Mas para que tipo de paciente a gente geralmente oferece, né, esse tipo de cirurgia? Para pacientes que têm um alto risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, né? E quem são essas pacientes? Em geral, quer dizer, são pacientes que fazem um exame genético e se descobre que a paciente tem uma mutação genética que aumenta o risco e pode aumentar o risco dela ter câncer de mama ao longo da vida em até 90%. Tá? Em alguns casos também aumenta o risco de câncer de mama e essa mutação também pode aumentar o risco também, principalmente de câncer de ovário também. Então, para essas pacientes que o risco é tão alto que pode chegar perto de 100% de ter câncer de mama ao longo da vida, aí sim esse procedimento ele é indicado depois de muita conversa, porque existem outras possibilidades também. Não necessariamente a pessoa é obrigada, enfim, deve se sentir obrigada a fazer a mastectomia preventiva, né? Então são casos muito específicos, né? Sim, exatamente, sim, sim. Casos muito Caso, especiais, muito específicos, o, né? o Alexandre, a gente faz uma live que eu digo sempre que ela procura ser informativa e informal. Então a gente recebe Sim. perguntas, Ah, tento que bom, que responder tudo. bom. Então, tem uma amiga minha chamada Tatiana Sá, que ela pergunta assim: qual o risco de cistos ou nódulos benignos virarem câncer? Tem alguma associação? Olha, Tatiana, geralmente os riscos, os nódulos que na imagem, né? Quer dizer, eu sou oncologista, mas a gente vê bastante exame junto com o mastologista, junto com o radiologista. A imagem, quando a paciente tem um cisto com uma imagem benigna, geralmente os cistos benignos com imagens benignas, eles não se tornam cânceres, não se tornam malignos. Geralmente, quando a paciente apresenta uma imagem de um câncer de mama, é uma nova imagem. Tá? É uma imagem que não estava ali antes e cresceu. Porque a lesão benigna, geralmente, ela é estável. E o que determina a estabilidade dela é até o fato de na imagem ela Tem estar um controle, estável. na verdade, não precisa se preocupar que, por eu ter um cisto, vai se deteriorar um dia e virar um câncer. Não, 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 de na verdade, maneira não. nenhuma. Todo ano o exame de mamografia, como qualquer outra mulher acima de 40 anos. Sim, sim. Às vezes os cistos podem até dificultar, enfim, ser fatores de confundimento, mas para isso que a gente tem um radiologista aí, especialista em mama, que ele consegue, enfim, direcionar a paciente e dizer para a gente qual é o melhor método para aquele tipo de lesão. Se é uma lesão cística, talvez o ultrassom veja melhor. Se é uma calcificação, a gente vê melhor na mamografia. Né? Em que casos que a gente deve ou não usar ressonância, por exemplo, entendeu? Então, não necessariamente a pessoa que É, tem cisto é significa que ela tem um interessante. risco aumentado. Foi a pergunta também da Rafinha Murra. E agora a Kátia Domingues pergunta assim: quem não tem filhos deve fazer mamografia também com 40 anos? Olha, Kátia, toda mulher deve começar o seu rastreio para o câncer de mama a partir dos 40 anos. Né? Salvo em algumas exceções, quando são mulheres que têm um risco maior de ter câncer de mama do que a população em geral. O fato da mulher nunca ter tido filho não coloca ela num patamar tão elevado assim
em relação às outras mulheres da idade dela. Então, a mulher que nunca teve filho, ela deve ter o acompanhamento da mesma maneira que uma mulher que teve várias gestações, Ah, que teve vários filhos, entendeu? Geralmente, a mulher que tem um risco aumentado, que é aquela mulher, por exemplo, que tem a mutação, ou então, por exemplo, a mulher que tem uma parente de primeiro grau com história de câncer de mama, essa sim tem que começar o rastreio antes. Mas as mulheres mas que nunca tiveram filhos, em geral, você não. falou a mulher que tem uma mutação, mas como é que ela vai saber que ela tem uma mutação? E que mutação é essa? Então, existe o câncer de mama, como eu conversei com vocês há pouco, pode, 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 pode decorrer de alterações genéticas, né? Uma mutação que a pessoa pode herdar do pai ou da mãe. Existem várias mutações hoje em dia e a gente até conhece poucas delas. Mas as principais são mutações no gene BRCA1 e BRCA2, né? Mas E em essas quem são as você mais conhecidas. tem esse exame de pesquisa das mutações? Ah, sim. Geralmente, a gente suspeita que tenham mutações pacientes que tiveram câncer de mama com idade jovem. O que é idade jovem? Geralmente com menos de 40 anos, tá? Pacientes que tiveram câncer de mama triplo negativo, que é um subtipo especial de câncer de mama, que a gente vê com mais frequência essas mutações. E a gente pode pegar mulheres, não pacientes, né, que não tiveram câncer de mama, mas com uma história familiar de câncer de mama na família, principalmente em parentes de primeiro grau, tipo irmã, mãe, tia também, mulheres que tiveram na família história de câncer de mama e parentes de primeiro ou de segundo grau com câncer de ovário associado, mulheres que tiveram parentes, homens com câncer de mama, né, que embora a gente não fale muito, o câncer de mama pode acontecer no homem também, tá? Então, essas pessoas, né, que têm essa história familiar são pessoas que geralmente a gente tem que encaminhar, eu geralmente encaminho, acho super importante, para o oncogeneticista, que é um médico que ele é especializado em avaliar qual a Entendi. probabilidade daquela pessoa ter uma mutação genética que aumente o risco dela ter câncer de mama ou até outros tipos de cânceres, além da população geral. E essa pessoa tem que ser cuidada de uma maneira um pouco diferente da população geral, sabe? Aproveitando a pergunta daqui da tela da Helga, então, da Helga pergunta a você se a mulher que faz reposição hormonal depois da menopausa, ela tem um risco maior. Então, o que a gente sabe em relação à reposição hormonal é o seguinte, Marcelo. É, já foi observado que realmente a terapia de reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. Em que situação que isso acontece? Que isso pode acontecer, que a gente tem que tomar mais cuidado, geralmente, né? Em mulheres que têm história familiar positiva para câncer de mama, em mulheres que já fizeram biópsias de mama com, com alterações, com atipias, que a gente chama, que não é câncer, mas são alterações celulares que podem acontecer no desenvolvimento do câncer de mama, né? Ou seja, as mulheres já fizeram múltiplas biópsias de mama, e principalmente para aquelas mulheres que usam a hormonioterapia, ela é mais arriscada se ela é usada por tempo prolongado, do tipo 5 anos, 10 anos, ininterruptamente. Então, eu acho que assim, tem que ser muito bem discutido com o ginecologista em relação a fazer ou não hormonioterapia. Tá? Eu acho que existem várias visões, cada caso é um caso, também tem que entender o que levaria a mulher a fazer a hormonioterapia, os sintomas, né? Mas a hormonioterapia, num curto período de tempo, a terapia de reposição hormonal, ela não se mostrou como causadora ou como fator predisponente do câncer de mama, não. É mais a terapia de reposição hormonal por longo período. E essas pacientes, obviamente, que têm história familiar e fatores de risco, a gente tem que tomar mais cuidado. Perguntaram especificamente também sobre a reposição de testosterona. Qual é o papel da testosterona e o câncer de mama? Olha, esse tema é um tema que é difícil para a gente porque não tem, eu não tenho notícia de ter visto nenhum estudo que ligue diretamente a reposição de testosterona ao aumento do câncer de mama, tá? Mas eu acho que essa questão da reposição de testosterona tem que ser muito bem conversada com o ginecologista, porque a reposição de testosterona ela pode causar outros danos, né? Como, por exemplo, alteração hepática, até, enfim, câncer de fígado, dependendo da maneira como se repõe a testosterona.
sabe? Então, realmente, em relação ao câncer de mama especificamente, eu não tenho muito dado, infelizmente. Depois eu posso até pesquisar e tentar encaminhar para vocês. Mas eu acho que, que tem que ser, que isso daí tem que ser bem avaliado, né? Principalmente Conversado. qual o objetivo da reposição de testosterona, porque até clinicamente isso é uma coisa que alguns colegas questionam um pouco, sabe? Entendi. Olha aqui, tem uma colega nossa pediatra lá em São Lourenço, grande amiga minha, Carla, Sim. e ela pergunta até que idade é aconselhável a reposição hormonal. É idade ou tempo? Qual é a relação da reposição hormonal? O que é mais Olha, importante? Carla, a questão da reposição hormonal está muito mais relacionada com o tempo de uso do que a idade, né? Então, a gente vê que o risco nos estudos foram em pacientes que usaram por muito tempo, né? Por mais de 5 anos, mais de 10 anos da terapia de reposição hormonal. Então, o que eu vejo hoje em dia, os ginecologistas, porque a gente tem colegas, né? Eu não prescrevo reposição hormonal porque eu sou oncologista, mas assim, a gente tem contato. As pacientes que tiveram câncer de mama, essas, infelizmente, está proscrito, ou seja, a gente não deve fazer reposição hormonal, né? As pacientes que não têm risco, né, elas devem ter sempre a sua mama muito bem avaliada, tá? Esse eu acho que é um fator assim imprescindível para quem quer pensar em uma reposição hormonal. E geralmente eu vejo muitos ginecologistas prescreverem a reposição hormonal, principalmente naquele período que a paciente está na perimenopausa, né? Ou então no período onde os sintomas são mais importantes ou atrapalham mais a qualidade de vida da paciente, né? Entendi. Tem Mas a uma, gente sabe que quanto mais tempo fizer, maior seria o risco. uma pergunta da Lili86, ela pergunta se a fertilização in vitro tem alguma coisa, pode aumentar a chance de câncer, alguma relação? Olha, olha, Lili, o que a gente estuda é que não foi comprovado que a fertilização in vitro aumente o risco de câncer de mama, não, tá? Já teve estudos, já tiveram estudos que pegaram vários protocolos e não se viu aumento do risco de câncer de mama com a fertilização. Esses estudos são um pouco antigos, porque a gente sabe que essa questão da fertilização mudou muito nas últimas décadas, né? Então as medicações são diferentes, mas o que a gente sabe hoje em dia é que não tem nenhum estudo dizendo que a fertilização aumenta especificamente o risco de câncer de mama. Até para te dizer, as nossas pacientes jovens que nunca gestaram, que vão fazer um tratamento com quimioterapia, por exemplo, eu sempre recomendo que procurem um especialista em fertilidade até para fazer a preservação dos óvulos, né? Para depois, posteriormente, fazer a fertilização. Alexandre, a Lili Dantas pergunta assim: essa é uma pergunta interessante, porque realmente passa pela cabeça das mulheres. O implante Uhum. de silicone pode aumentar o risco de câncer e também se atrapalha o exame de mamografia. Olha, o implante de silicone, ele, em relação ao câncer de mama, ele não aumenta o risco de câncer de mama. Tá? O tipo de... Existiu uma questão que até foi veiculada na imprensa ano passado ou ano retrasado, em relação a um linfoma específico para pacientes que tinham um tipo específico de prótese. Tá? Mas eram casos extremamente raros para um tipo específico de prótese. Tá? Mas em relação ao câncer de mama, a prótese ela não aumenta o risco de câncer de mama. E, ao contrário do que muita gente pensa, falha o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a prótese, a paciente que tem prótese deve fazer mamografia, tá? Existe uma manobra que se faz na hora do exame da mamografia para tentar evidenciar melhor o tecido mamário, a mama, tá? Para a prótese não atrapalhar, entre aspas, tá bom? E existem outros exames que pode se fazer também na paciente com prótese, como a ressonância de mama também, que alguns médicos optam por fazer quando a mamografia não está adequada, ou enfim, né, também são. Então, eu acho que a prótese ela não atrapalha, em geral, o diagnóstico de câncer de mama, não. Entendi. Agora, nós temos uma pergunta interessante, que ela vai ser complementada. Duas pessoas. A Caroline Michele, ela perguntou se os tratamentos oncológicos são iguais, e um grupo chamado Câncer Lição de Vida fez uma pergunta: quais são os diferentes tipos de câncer, se os protocolos de tratamento são iguais, como prevenir e se existe algum câncer pior. Essa é a pergunta, assim, quero saber tudo. Então, qual a primeira pergunta, então? Vamos lá.
Não, começa assim. Quais são os diferentes de tipos de câncer e se tem algum pior? Então, eu geralmente eu acho que falar em pior ou melhor é uma coisa que realmente é difícil, porque hoje em dia, como a gente tem bastante tratamento e todos têm tratamento, o que acontece? O que a gente tem visto hoje em dia? O câncer de mama não é uma doença única, é o que eu falo para os pacientes, né? Enfim, quem me conhece aí que tá na live sabe que eu geralmente falo isso. Não existe mais o câncer de mama.com, né? O que a gente tem, existem vários tipos de câncer de mama. E o tratamento, Marcelo, ele é personalizado. Cada tipo de câncer de mama a gente vai tratar com um tipo de remédio, tem uma medicação específica. Então, de fato, isso em câncer de mama que eu posso dizer que são mais agressivos, eu não digo nem que são piores, né? Que é, por exemplo, o câncer de mama triplo negativo, né? Que é um câncer de mama mais agressivo. Mas, por outro lado, ele responde muito bem ao tratamento com quimioterapia, né? Então, hoje eu não falo nem pior nem melhor. Eu digo que cada tipo de câncer de mama tem um tratamento personalizado específico. E isso é uma coisa extremamente importante hoje no nosso dia a dia, sabe? Quais as Aqui a outras perguntas que eu pergunta me falava. perdi? Não, pois é. Então, falou do tipo de câncer, falou que isso é muito relativo, que, na verdade, se isso for diagnóstico precocemente, na verdade, quase todos eles têm tratamento eficaz. Sim, Não sim, é isso? exato. O diagnóstico precoce torna a maioria deles muito bons, na verdade, E aí, né? você aí já responde a segunda pergunta que eles falaram se os protocolos são iguais. Você já disse que não, claro. Cada câncer tem o seu tratamento individualizado, dependendo não só do tipo celular, como também do estágio da doença, certo? Sim, claro. Que pode Cada descobrir caso aí é um caso. é certo. Como prevenir, a gente já conversou antes, que é prevenir é fazer exercício, não fumar, não, evitar a obesidade, essas coisas todas, e não tem nenhum câncer pior, você respondeu tudo. Pô, essa foi uma pergunta grande, hein? Muito bem. Complexa. Lígia Mil. A Lígia Mil pergunta a você o seguinte: reposição hormonal com hormônio bioidêntico pode ser feita por mais tempo? Olha, essa pergunta eu vou ficar te devendo. Eu de fato não sei, assim, eu desconheço. Tá? Realmente, isso daí a É. gente tem que O conversar. Eu acho melhor benefício, você pelo menos, conversar com o teu baseado. ginecologista. Eu Porque não não há sei o que nenhum você benefício. quer dizer por bioidêntico, né? O que a gente sabe é que existem algumas medicações, algumas drogas, ou então algumas coisas que a gente chama de fito-hormônios, que eles não são hormônios de fato, mas eles imitam a ação do hormônio no nosso organismo. Então, tudo que tiver um efeito no organismo hormonal, a gente entende, o nosso corpo ele deve entender como se fosse um hormônio. Então, eu acredito que siga o mesmo padrão para a reposição hormonal, tá? Em termos das contraindicações ou indicações, entendeu? Porque, por exemplo, a paciente teve câncer de mama, que não pode fazer reposição hormonal, ela também não deve usar os fitoterápicos, por exemplo, alguns fito-hormônios que mimetizam o efeito dos hormônios no nosso organismo, mesmo não sendo hormônios. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para uma mastologista, da Daisy. Ela fala se dores e desconforto constante na mama, o indicado seria realizar mamografia, mesmo apontando tudo normal na ultrassonografia. Eu acho que aí o indicado é ela discutir com o mastologista, não é isso? O ideal é conversar com o mastologista, porque a mama realmente tem muitas mulheres que têm desconforto na mama, principalmente as mulheres que estão na fase reprodutiva, né, que estão na pré-menopausa, às vezes e tudo mais. Eu acho que tem que conversar com o mastologista sobre dor na mama, porque o câncer de mama, quer dizer, tem vários sintomas, né? A gente falou pouco aqui dos sintomas do câncer de mama. Um deles pode ser até dor na mama, mas dor na mama isoladamente, geralmente não é algo que a gente veja tão frequentemente como, por exemplo, um sintoma ou um sinal do câncer de mama, sabe? Não, está bem claro. A Rafinha pergunta para você qual é a diferença de uma core biópsia para uma mamotomia. Então, são dois procedimentos que são muito usados para fazer diagnóstico de lesões suspeitas na mama. Tá? A diferença é que a core biópsia é uma biópsia por agulha com uma a gente chama de pistola, né? Com uma pistola que ela é guiada geralmente pela ultrassonografia,
onde o radiologista ele enxerga o nódulo e tira um fragmento. A mamotomia, ela é uma biópsia em que ela tira fragmentos maiores, ela é uma biópsia feita a vácuo. Tá? E geralmente, a mamotomia geralmente ela serve para a gente biopsiar lesões pequenas, por exemplo, como microcalcificações que você tem na mama, tá? Quando você quer tirar fragmentos maiores até, e quando você quer, inclusive, marcar o lugar onde você fez a biópsia. Então, a gente faz a mamotomia quando você tem microcalcificação na mama. Agora, quando você tem Então, nódulo, geralmente, e não o é, nódulo é palpável ou visto pelo ultrassom, aí faz-se a corebiópsia. São só métodos não é, diagnósticos. não, na verdade, não é a opção da paciente de fazer esse ou aquele exame. Vai ser uma indicação Não. do oncologista, junto com o Sim, oncologista, devido à sim, sua lesão. geralmente quem indica é o mastologista, Isso, né? não é uma opção do Cada lesão, paciente. cada lesão característica Isso. tem uma indicação. A mamotomia, geralmente, para o paciente que só tem microcalcificação. A corebiópsia, o mastologista geralmente, ou o gineco, né, que é geralmente quem pede, indica para quem tem nódulo. E geralmente ele é guiada a corebiópsia, por exemplo, pelo ultrassom. Não, isso ficou claro. Quer dizer, é preciso que a pessoa entenda que às vezes não é uma opção, que ela tem que conversar com o médico, ver qual é o mais Sim. indicado para ela. Até porque você precisa fazer o procedimento que tem a maior chance de te trazer o diagnóstico sem dúvida, né? Que seja mais eficaz em dar o diagnóstico, ou dizer que realmente aquilo não é câncer, ou que aquilo é câncer, ele não deixar dúvida, para você não ter que depois fazer outro procedimento, né? Uma coisa que assusta muitas mulheres e que antigamente era realidade é que falava em câncer de mama era igual uma mastectomia com esvaziamento ganglionar, linfedema do braço, inchaço do braço. E hoje em dia a indicação da mastectomia ampla assim é muito rara, né? A gente tem aí Sim. no diagnóstico inicial os tratamentos evoluíram muito, né? O que você pode falar do tratamento oncológico hoje? Olha, felizmente o tratamento oncológico mudou muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos, 20 a 30 anos. Tá? Primeiro, que quem conhece pacientes mais idosas que trataram câncer de mama na década de 60, 70, era uma cirurgia muito invasiva, quer dizer, era uma cirurgia muito grande, que a paciente retirava a mama, retirava os músculos peitorais, né, que ficam atrás da mama, né, e geralmente a paciente ficava só com a gente via as costelas do paciente, né? Você via a pele, as costelas e até quando você examinava a paciente, você conseguia às vezes até ver o batimento cardíaco, né? De tão rente ali que ficava nos arcos costais, né? Então Mutilante. realmente era uma Mutilante. cirurgia exatamente essa é a palavra, era uma cirurgia mutilante. Boa parte, a maioria das mulheres não faziam reconstrução, né? E associado a isso, a paciente era submetida a uma coisa chamada de esvaziamento axilar. O que é esvaziamento axilar? É a retirada dos gânglios da axila, né? Porque o câncer de mama, ele aparece na mama, mas ele pode migrar para a axila, então essa região tem que ser investigada também durante o tratamento cirúrgico. O esvaziamento axilar naquela época era um esvaziamento axilar que era bastante extenso, né? Tentava se tirar o máximo de linfonodos possíveis. Isso daí acarretava a deformidade torácica da paciente, por não ter a mama e não ter a reconstrução, e associado a isso, a paciente fazia uma coisa chamada linfedema, porque o esvaziamento axilar simplesmente ele destruía a circulação linfática do braço, né? E aí a paciente acabava ficando com aquele braço inchado que a gente costumava ver antigamente, né? Que era uma coisa muito impactante até, e às vezes algumas pacientes ficavam com o braço pesado, ficavam com qualidade de vida muito, muito ruim. Hoje em dia isso mudou, felizmente. A gente não vê isso mais praticamente, tá? A mastectomia, mesmo a mastectomia, ela avançou, ou seja, a paciente não se faz mais uma mastectomia, a gente não vê, a não ser quando realmente seja imprescindível, mas não se faz uma mastectomia hoje em dia em que a gente só veja costela. A gente hoje em dia o mastologista ele preserva o músculo peitoral na maioria das vezes, né? E melhor ainda, em relação à cirurgia da mama, houve um avanço que faz cirurgia conservadora da mama. O que é a cirurgia conservadora da mama? Se o tumor é pequeno e a mama da paciente tem um tamanho razoável, pode-se tirar só o tumor e não precisa tirar a mama toda.
E aí, geralmente, a paciente faz cirurgia conservadora da mama, que não tira a mama toda, a gente geralmente indica fazer radioterapia no pós-operatório. O resultado, em termos de eficácia, em chance da mulher ficar curada do câncer de mama, é exatamente o mesmo. E a paciente continua com a sua mama e toca a sua vida de uma maneira muito mais Entendeu? saudável. Enfim, isso daí é fantástico. Em relação à Ela axila... tem uma Oi? sequela tão, tem uma sequela Sim, tão importante. exatamente. Tem uma vida produtiva, uma qualidade de vida muito melhor. Em relação à axila, hoje em dia tem um procedimento que é o linfonodo sentinela, que é um procedimento para checar se na axila a gente encontra doença. Se o mastologista não encontra doença na axila, ele simplesmente não esvazia, ou tira bem menos linfonodos do que ele tiraria se ele fizesse um esvaziamento. E poupar a axila hoje em dia, você reduziu-se drasticamente a, a, o linfedema, o edema, aquele inchaço do braço, o linfedema, e a gente raramente hoje em dia vê mulheres com linfedemas importantes. Tá? Isso daí Decorrência de... realmente foi um avanço fantástico. Tá, já respondeu a pergunta da Wilza Gama, que ela perguntava a partir de quantos linfonodos é Sim, considerado esvaziamento. Na verdade, hoje isso raramente é feito. É retirado um, no máximo dois, para tentar achar a doença e sim, depois é tratado. sim, Agora, sim. existem alguns, além da mamografia, eu te pergunto, existem alguns marcadores, como câncer de colo, CEA, etc., alguns marcadores para câncer. Para câncer, existe algum marcador sorológico para você, além da mamografia, realizar nas mulheres na pesquisa de câncer de mama? Não? Olha, existe o marcador sorológico, só que o que acontece? O marcador sorológico ele não serve para diagnóstico. Então, assim, não se faz o marcador sorológico para pessoas saudáveis que não têm diagnóstico de câncer. O marcador sorológico ele serve para o seguinte: a paciente tem um câncer em atividade, está tratando um câncer de mama que tem metástase, por exemplo. A gente pede o marcador para acompanhar o Entendi. resultado do tratamento. Né? Se o marcador está subindo, pode ser para a gente uma, uma, um Tem que aviso de complementar. que talvez tenha que trocar o tratamento. Se o marcador está descendo, para a gente é uma coisa que a gente corrobora o fato da gente, clínica, junto com a clínica, da gente entender que realmente essa paciente esteja respondendo ao tratamento, sabe? Então, realmente, os marcadores eles servem muito mais para acompanhar durante o tratamento, né? E o principal que a gente usa é um chamado CA15.3, mas mais do que para fazer diagnóstico. Então, a gente desencoraja, geralmente, até ficar fazendo marcador a esmo, sem ter a doença, câncer de mama, porque geralmente não ajuda, às vezes até atrapalha, porque às vezes parece um marcador aumentado e é por outros motivos, que outras coisas podem aumentar os marcadores também, que não só o câncer de mama, às vezes, sabe? Você sabe que eu tive uma pessoa da família que teve um melanoma e foi tratado por um colega nosso que você conhece, o Carlos Gil, com Sim. era um melanoma metastático com sucesso já há mais de 5 anos com imunoterapia. Existe Uhum. imunoterapia também para o câncer de mama? Olha, essa pergunta é excelente, é a pergunta do momento, até que todo mundo está querendo saber em relação à imunoterapia do câncer de mama. A imunoterapia, o que é a imunoterapia? Né? O que a gente entende pela imunoterapia? É um tratamento que ele trabalha ajudando o seu organismo, a sua imunidade, as suas células imunes a reconhecerem o câncer e a matar o câncer. Né? Então, a imunoterapia faz isso, porque o câncer, na evolução do câncer, quando o câncer vai surgindo, ele vai aprendendo, porque o nosso sistema imunológico, ele também é um sistema anti-câncer. Ele ajuda a impedir que o câncer apareça, ou a pegar as células que são cancerígenas e a matar essas células. Então, o câncer, ele consegue aprender a se camuflar do sistema imunológico. Então, a imunoterapia, ela simplesmente ajuda no sentido de mostrar para o sistema imune as células cancerígenas para que o nosso sistema imune consiga abatê-las. E a imunoterapia, de fato, como você falou, ela é muito bem utilizada hoje em dia no melanoma, no câncer de pulmão, principalmente, né? No câncer renal. No câncer de mama, ela está começando a ser utilizada. Menos até do que nos outros tipos de cânceres, até por características específicas do câncer de mama. Mas a gente hoje em dia tem usado a imunoterapia no câncer de mama triplo negativo. Né? No câncer de mama triplo negativo já está aprovado um tratamento com imunoterapia para o paciente que tem metástase do câncer de mama. Desculpa, o que é Apenas. negativo? Oi? O que é triplo Desculpa, negativo? Adriano? O que é Então, triplo? existem.
Não, boa pergunta. Desculpa até eu não ter falado. Quando a gente falou sobre os subtipos de cânceres de mama, é, a gente tem, quando a gente olha uma paciente com câncer de mama, a grosso modo a gente vê os receptores de hormônio, ou seja, se essa paciente tem um câncer de mama que responderia a um tratamento anti-hormonal, né, que é um comprimido, que é, por exemplo, o tamoxifeno, que às vezes a gente faz por 5 anos, ou se ela é HER2 positivo, que ela teria que fazer uma terapia anti-HER2, com uma medicação chamada trastuzumab, pertuzumab, que são anticorpos monoclonais, ou quando a gente chama ela de triplo negativo. O que é o triplo negativo? É aquela paciente que tudo deu negativo. Receptor de hormônio de estrogênio, de progesterona e o HER2 deram negativo. Ou seja, ela não é paciente que pode ser tratada nem com tratamento anti-hormonal, nem com anticorpo monoclonal. Então, essa é a triplo negativo. E hoje em dia, a gente procura um tratamento eficaz para pacientes com câncer de mama triplo negativo. E a imunoterapia ela já é aplicada para os pacientes com doença triplo negativo que tenham metástase do câncer de mama. Né? A É gente tem usado aplicado no no Brasil, Brasil, já né? pela Sim, já é um Anvisa, já é tratamento autorizado, autorizado, sim. por saúde, tudo. Sim, já é autorizado, né? Já é. Só que a gente não é toda paciente que tem câncer de mama com metástase, que é triplo negativo, que pode fazer imunoterapia. A gente tem que fazer uma dosagem de uma molécula chamada PDL1 no tumor, né? Que a gente manda isso para análise para saber se essa paciente seria ou não candidata a fazer esse tratamento. Né? Mas esse tratamento já tá existente, já pode ser utilizado e prescrito de acordo com a indicação médica, sabe? Ah, tem uma pergunta aqui interessante da Rafinha, e ela fala sobre mortalidade, e eu vou só modificar a pergunta um pouquinho. Qual é a fatalidade hoje no Brasil do câncer de mama? Olha, a fatalidade que ela diz aqui, Óbito, a taxa de a mortalidade. mortalidade, esse dado da mortalidade do câncer de mama eu não tenho, infelizmente. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, que infelizmente, no sistema público, principalmente de saúde, a maior parte dos pacientes que a gente trata são pacientes ainda que chegam em estado avançado do câncer de mama, né? Mas mesmo a paciente em estado avançado, tá? Com doença avançada, a taxa de cura dessas pacientes ainda é alta, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que em estado avançado a gente consegue uma taxa de cura em torno de 60%, 70% das pacientes conseguem ficar curadas do câncer de mama, mesmo em estado avançado. Tá? Mas no É Brasil, muito. infelizmente... Oi? Ah, não, ainda é bom, né? Porque você conseguir curar a Sim, pessoa em estado de vantagem nessas taxas é boa. sim. Nós temos uma Por isso que a gente, pergunta por isso que a gente luta pelo diagnóstico precoce, né? Por isso que a gente até aqui precoce. nessa conversa aqui. Exatamente. E a gente tem uma pergunta aqui da Sara. A Sara é uma grande ciclista, ela faz parte do time Opa, do On Cycling Team, então ela é de alta performance, foi campeã recentemente aqui no Rio de Janeiro. pô, que E barato. ela pergunta, uma vez encontrado um tumor suspeito na mama, em quanto tempo se faz necessário o acompanhamento do mesmo? Então, seria um nódulo suspeito, você continua com mamografia anual ou essa tem que fazer com mais frequência? Boa pergunta, Sara, excelente. Ah, quando a mulher faz a mamografia, geralmente, quer dizer, hoje em dia isso é uma regra até, existe uma padronização do laudo. O que acontece? É o chamado BIRAD. E aí vem com categoria. Essa categoria pode ir até 6. As pacientes que têm câncer de mama com categoria, que veio BIRAD 1 ou BIRAD 2, são pacientes que têm alterações na mama, porque a mama pode ter alterações no exame, mas são alterações consideradas benignas. Então, para essas mulheres, elas entram no protocolo de segmento anual. Né? Vai ter até escrito, às vezes, ali no resultado da tua mamografia. Recomenda-se nova mamografia em 1 ano. Né? Mas existem algumas mulheres que, quando tem, por exemplo, uma categoria 4 na mamografia, ou 5, são mulheres que precisam fazer uma biópsia porque a lesão, o tumor que apareceu, ou o nódulo, a alteração que apareceu na mamografia é suspeita. Mas algumas mulheres ficam com uma categoria chamada de categoria 3 na mamografia. Né? O que é isso? São nódulos que são provavelmente benignos, mas que precisam de um segmento mais a miúde. Então, geralmente, para essas pacientes especificamente,
né, que, obviamente, estou conversando aqui com você, mas você tem que conversar com o seu médico, porque ele vai ter que olhar essa imagem, ele vai ter que Isso. conversar contigo. E estabelecer um protocolo de Geralmente, esse tipo de paciente que, que tem essa categoria 3, por exemplo, na mamografia, que é um exemplo, essa paciente, por exemplo, ela tem que fazer um segmento de 6 em 6 meses. Ela tem que ser vista de 6 em 6 meses. Eles pedem para ver de 6 em 6 meses. Tá? Tem uma Então, pergunta muito, pois muito não. interessante e muito atual que estava já na minha cabeça, que me faltou e que agora foi muito bem lembrado, é o seguinte: muitas pessoas estão esperando o fim da pandemia para fazer exame preventivo. Então, estão esquecendo a importância do diagnóstico precoce. Você tem noção hoje em dia desse atraso? Ou que conselho você daria na pessoa que está em casa? Não vou fazer mamografia, não quero ir no hospital, não quero ir na clínica. O que você diria sobre isso? Olha, eu já estou começando a ver na minha prática privada e também na prática pública que a gente está começando a encontrar pacientes com câncer de mama já mais avançados, porque justamente ficaram esperando algum tempo. Então, eu acho o seguinte: se você tem alguma coisa diferente na sua mama, se você sente algum nódulo na mama, se você sente alguma alteração na mama, não espere a pandemia passar. Procure o seu mastologista, faça sua mamografia. As clínicas de mamografia, as clínicas radiológicas, enfim, os hospitais hoje em dia, eles têm adotado protocolos de segurança. É um exame extremamente rápido, é um exame seguro, né? Então, eu acho que não se deve esperar. Eu acho que realmente é um exame que é super importante para o diagnóstico, e esse atraso eu acho que traria muito prejuízo. Em relação à questão de quanto tempo esperar, né, para as outras mulheres, enfim, que não tem nenhum achado na mama, eu acredito que não se deve esperar muito mais tempo, porque eu acho que a gente já perdeu 6 a 7 meses aí com essa pandemia. Então, eu acho que esperar mais do que 6, 7 meses, eu acho que não é muito adequado. De novo, as coisas começam a ficar mais devagar. Eu acho que a gente vai acabar perdendo muito tempo. Eu acho que é importante realmente fazer exame. Eu acho que o exame é seguro e que eu acho que eu tenho visto que as clínicas têm adotado todos os protocolos aí para manter isso daí de uma maneira segura. Nós vimos isso em outras doenças também, doenças cardiológicas que aumentaram o número de infartos, que as pessoas demoraram a ir no hospital. Quer dizer, Sim, o fato é que a pessoa deve fazer o seu preventivo, seu exame preventivo, seu exame de mama, sim, enfim, sim, todo o com corpo. certeza. A, a Carla, que é a médica amiga nossa de Juiz de Fora, de São Lourenço, em Minas, ela pergunta se Aham. tem que dar uma cistite actínica pela radioterapia e pergunta também se o BIRAD 3, que volta para 2, é preocupante. Duas perguntas: cistite actínica e involução do BIRAD. Boa pergunta, Carla. Em relação à cistite actínica, o que eu tenho para te dizer? Câncer de mama, geralmente a radioterapia é uma radioterapia pós-operatória, que a paciente faz geralmente na região da mama operada. Tá? A cistite actínica ela não acontece na paciente que teve câncer de mama, que fez radioterapia pós-operatória na mama. A cistite actínica, o que é? É uma inflamação da bexiga por conta da radioterapia. Quando é que ela pode acontecer? Quando a radioterapia acomete a Na pelve. bexiga. E geralmente, quando é que isso acontece? Em radioterapia que a gente tem de reto, quer dizer, quando a gente faz radioterapia dos órgãos que ficam próximos da bexiga, que são reto, em câncer de reto, câncer de próstata, radioterapia da próstata, tá? São as doenças que a gente mais vê que isso daí pode acontecer. Mas hoje em dia, né, saindo completamente do escopo da mama, mas eu acho interessante a sua pergunta, a gente até vê menos isso, porque a radioterapia hoje em dia ela é planejada em 3 dimensões. Antigamente era planejada com a radiografia. Então, o radio-oncologista, que é o médico especializado em radioterapia, ele consegue desenhar com a tomografia exatamente os locais, os órgãos que precisam ser tratados com radioterapia. Então, esses efeitos colaterais da radioterapia, eles diminuíram muito.
Na mama, a gente tinha muita preocupação com a radioterapia da mama antigamente, com o coração e com o pulmão, porque a radioterapia podia pegar o coração e o pulmão, podia aumentar o risco de infarto, porque podia pegar as artérias coronárias. Hoje a gente sabe que isso provavelmente é menor, justamente por conta da maior acurácia do planejamento da radioterapia. Nisso, a Caroline te pergunta se ela tiver uma prótese mamária, a radioterapia atrapalha? Então, a radioterapia não é que ela atrapalhe, mas para paciente que tem prótese, a radioterapia pode causar algumas alterações cosméticas na prótese. Do tipo, pode causar uma contratura da prótese, né? Mas isso hoje em dia é uma coisa que a gente vê com menos frequência, mas realmente pode acontecer para paciente que faz radioterapia na prótese. Tá? Isso realmente é uma coisa que às vezes acontece. Por isso que o radio-oncologista sempre pergunta. Mas a doutora Carla ela tinha mais uma outra pergunta É que eu não sobre respondi. BIRAD 3, que Ah, veio sim. para 2, e também uma pergunta que aí cabe junto com a pergunta da Vilsa, por que, que no 3 já não se determina a retirada? Então, em relação ao BIRADS 3, que evolui para 2, na verdade, o BIRADS 3 evolui para 2, na Isso. verdade, ele baixar para 2 é É bom. bom, né? É uma boa notícia. Por quê? O BIRADS, quer dizer, ele tem uma regra, né? E aí, depois de sucessivos exames, em que aquele nódulo que o radiologista viu está com o BIRADS 3, ele considera aquilo ali uma lesão estável ou normal, né? Ou com baixa probabilidade de ser câncer. Então, ele pode pegar e reclassificar o seu nódulo como 2. E aí você pode voltar a fazer o seu exame de imagem anualmente, em vez de ficar fazendo a cada 6 meses. E Quer já dizer, responde sim, a pergunta da Wilsa que o 3 não é tão grave, por isso que não se retira, porque simplesmente seria uma agressão isso. necessária, né? O 3, geralmente, ele é só acompanhado e raras vezes o mastologista pede para fazer a biópsia no 3. Quando? Por exemplo, uma paciente que fez uma mamografia e não vai mais poder fazer a mamografia, por algum motivo específico, né? Ou uma pessoa que vai pegar um astronauta da NASA, que vai para a Lua, vai ficar um tempo lá, né? Então, essas pessoas precisam... Ou então, uma pessoa que vai fazer uma viagem de navio pelo mundo e não vai parar em lugar nenhum. Aí sim, mas você tendo acesso à mamografia, você pode acompanhar o BRAT 3 com o exame de imagem, sim. Tem uma pergunta que você já respondeu, mas a Nini Bastos pergunta se o que se pode dizer hoje da reposição hormonal para quem não tem histórico de câncer de mama na família. Então, Aline, em relação à reposição hormonal, ela tem que ser muito bem discutida com o ginecologista, porque, inclusive, entre os colegas da ginecologia, eles têm diversas visões, né? Tem pessoas que são mais a favor, tem pessoas que são mais contra. Então, acho que tem que ouvir muito o paciente, entender qual é a sua demanda em relação à questão da reposição hormonal primeiro, tá? E, geralmente, realmente, se a paciente tem uma mamografia normal, não tem história familiar, ela é uma candidata, sim, à reposição hormonal, né? Obviamente, entendendo os riscos e os benefícios e conversando com a sua ginecologista, né? Essa questão de que a reposição hormonal causa câncer de mama, isso não é para todo mundo, isso não é para toda a reposição hormonal, isso daí tem a questão do tempo também da reposição hormonal, então a gente não pode demonizar a reposição hormonal de maneira nenhuma. Eu acho que ela tem que ser muito bem conversada, né? Eu acho que entendendo-se os riscos, benefícios, e cada paciente vai ter um risco, dá para a sua ginecologista te oferecer sim, se for uma demanda sua, dependendo do que você converse com ela. Tem uma pergunta interessante aqui da Patrícia Morim, que eu vou modificar um pouco, né? Porque ela pergunta quais são os Sim. sintomas de câncer de mama. O que eu perguntaria a você é o seguinte: o que pode chamar a atenção de uma mulher que faz sua mamografia regular, mas independente da mamografia, chamaria a atenção? Você diria assim: olha, vai ver lá seu médico, porque o que é estranho? O que a mulher poderia sentir de estranho na mama que chamasse a atenção? Então, em relação às alterações que chamam a atenção na mama são... É muito importante você entender o seguinte: a sua mama, é importante você conhecer o seu corpo, né? Tem um autoconhecimento do seu corpo, acho que isso é a coisa mais importante, né? Então, sempre fazer o autoexame da mama, sempre checar, né, as suas mamas. Então, por exemplo, uma inversão do mamilo, né? O seu mamilo não era invertido e, de repente, ele fica invertido. Alterações na pele da mama, vermelhidão na pele da mama.
Ou se Alguma você passa no secreção? da... Oi? Sim, secreção na mama. Se você... O mamilo era normal e ele então fica retraído. Isso chama Sim, atenção. sim, Ah, exatamente. alguma descarga da mama sanguinolenta, alguma coisa assim também? Sim, exatamente. Se você passa a ter descarga papilar, que a gente chama, né? Saída de secreção do mamilo, isso é importante, tá? Principalmente se você tiver saída sanguinolenta, é importante, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, qualquer e alterações cutâneas também, alterações na pele da mama. Se você sente a sua mama mais dura, se você sente a sua mama mais vermelha, a pele vermelha, se você palpa um nódulo que você não palpava, geralmente, na mama, ou então se você palpa um gânglio na axila que você não palpava, né? Então, isso tudo são questões que eu acho que que você tem que ficar atenta realmente, que a gente tem que ficar atento. Alexandre, a gente Sim. ainda tem 3 minutinhos. Perfeito. Já E passou rápido assim? não é, rapaz? É impressionante. Mas eu acho que a gente tinha que fazer aqui umas mensagens que eu acho que são, apesar da grande incidência, de ser o segundo maior, depois do câncer de pele, maior incidência nas mulheres, de estar previsto anualmente mais de 60 mil casos no Brasil. Mas acho que tem duas mensagens importantes. A primeira é que a pessoa deve, inclusive agora, nesse final de pandemia, fazer a mamografia se tiver atrasada na mamografia. Correto? Corretíssimo. Então, a Corretíssimo. mamografia é extremamente importante e ela deve ser feita, não adisso a mamografia. Não é disso a mamografia. A segunda é uma notícia que você falou, muito interessante, que hoje, se a pessoa faz seu acompanhamento médico, ginecológico, com mastologista, com oncologista, o diagnóstico precoce, o percentual de câncer de mama curável é altíssimo, certo? Sim, é extremamente alto. Eu acho que a chave hoje em dia para a cura do câncer de mama é o diagnóstico precoce. Sem sombra de dúvida. Tem grande a pessoa ser curada. Olha aqui, nós temos 2 minutos. Eu queria lembrar que essa live fica gravada aqui no IGT da Itamucino e que depois vai para o YouTube, para o canal deles. A pessoa pode rever. Então, esse último minutinho, eu queria te agradecer a Itamucino que nos ajudou a botar a live. Obrigado por gastar 1 hora do seu precioso tempo com a gente, mas foi muito... Imagina, é um prazer para mim. Eu que agradeço. E deixa esse minuto todo para você falar o que você quiser falar. Qual a mensagem final? Olha, eu queria primeiro agradecer aqui, que foi um prazer para mim estar aqui, e dizer para vocês o seguinte: o câncer de mama tem cura, tá? Não é o fim do mundo e para muitas pessoas é até um grande reinício, né? Então, faça sua mamografia, se cuide, que isso é o mais importante, tá? Faça atividade física, se alimente bem, né? E se cuide bastante, porque o câncer de mama tem cura e para isso é só a gente correr atrás. Muito bem. Alexandre, Tá bom? então, muito obrigado. Lembro a todos que vai ficar gravado aqui no IGT, agradecendo você mais uma vez, e que depois isso se torna um vídeo lá no YouTube, no canal de Itamucino. A pessoa pode rever e ter essas preciosas informações que você nos passou hoje. Obrigado, uma boa obrigado, viu? noite. Muito obrigado, E até Marcelo. breve. Boa noite, foi um prazer, viu? Tudo de bom aí para vocês. Obrigado aí por todo mundo que assistiu.